Queridos, eu quero convidá-los à palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 6, do verso de número 60 ao verso de número 71. Este será o texto base da nossa mensagem de hoje. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 60 ao verso de número 71. E assim nos diz a palavra do Senhor. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? O que acontecerá então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o deveria trair. Bem, queridos, o discurso define o locutor? Eis a pergunta: sim ou não? Amados, eu creio que sim. Eu creio que o discurso, sim, ele revela muito da pessoa que está transmitindo uma mensagem. Quando não há hipocrisia da parte do locutor, daquele que transmite a mensagem, certamente ele está envolvido com algo que o marca, que o cerca, algo verdadeiro, de modo que ele defende a sua afirmação. E ao proclamar algo aos seus ouvintes, obviamente existe uma expectativa no ar, uma expectativa sendo gerada a partir da mensagem que está sendo recebida, mas nós nem sempre, quando falamos a alguém, sabemos o que de fato aquilo irá gerar no coração das pessoas. Vou te dar um exemplo, ilustrando a ideia. Aquela relação fantástica entre marido e mulher. O marido fala e a mulher ouve. Porque eu sei que a mulher ouve. Tem muita gente balançando com a gente. Não é para manifestar opinião aqui agora, gente. Por favor. A mulher fala e o marido também ouve. Porque eu sei que o marido também ouve. E sem dúvidas, meus queridos, quando na maioria das vezes nós ouvimos o que não queremos, qual é a expressão? Eu não vou te ouvir, sai pra lá, você está errada, você não sabe de nada, eu é que sei, e por aí vai. Não tão distante, observamos também a relação de pais e filhos. E aqui talvez você comece a se colocar um pouco mais no centro, pelo fato de ser o pai ou a mãe, neste caso, e você fala: faça isso, e o filho: não vou, faça, não vou, não quero, não gosto, não quero, não vou, e você fica: meu Deus, o que está acontecendo? Certamente a expectativa da criança com o que você está falando não tem
bulufas para a cabeça dela. Pensemos também sobre a relação de patrão e empregado. Quando às vezes você acorda, está num dia mau, e é naquele dia em que a empresa está fervendo, as coisas estão acontecendo, e você está num descompasso enorme com a ordem do dia. E você fala, ah, não, meu patrão, hoje não. E ele, não, vamos produzir, eu preciso disso, eu preciso fazer, eu preciso... E você fala assim, Senhor, por que eu estou aqui? Por que eu vim hoje para o trabalho? Por último, irmãos, Jesus e os seus seguidores. Não é apenas sobre marido e mulher, não é apenas sobre pais e filhos, muito menos patrão e empregado, mas aqui enxergamos neste texto Jesus como aquele que profere a palavra, como aquele que dá o tom do discurso, e o modo também como os seus seguidores receberam o tom do seu discurso. É sobre isso que nós iremos falar hoje. Interessante observar que, ao longo do contexto, e aqui observando como o texto ele foi construído e entregue a nós observamos que Jesus, ao longo do seu ministério, lá no início do capítulo 6, por exemplo, ele vai se revelando, ele vai trabalhando um princípio que é a ideia da multiplicação, dos milagres. Ele vai então se apresentando para o povo, e após o milagre, após as curas, após algumas libertações, também alguns ensinamentos, Jesus agora, no capítulo 6, especificamente do verso 60 ao 71, Jesus traz uma palavra direta aos seus seguidores. Antes ainda, Jesus ele coloca a mesma palavra, a necessidade de estar nele, de comer do pão da vida, lá no verso 26 até o verso de número 59. E Jesus ele está ali colocando, validando o seu ministério e falando, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então quem não se arrepender, quem não comer do meu pão, quem não comer de mim, certamente não terá a vida eterna. Jesus está falando de uma perspectiva, obviamente, espiritual. E ao finalizar esse discurso, existe um grupo mais próximo, que eu chamo de os discípulos gerais e os discípulos da intimidade, que são os 12, no qual Jesus estava caminhando dia a dia ao lado. Então, querido, Jesus aqui, ele, após esta autoproclamação, a necessidade desse alimento sobre a vida do povo, Jesus, ele faz uma explanação impactante a respeito do quanto o povo deveria comer do pão da vida. Só que o que nós encontramos nesse grande cenário? No primeiro momento nós encontramos uma multidão, lá no verso de número 26. Uma multidão muito interesseira, correndo atrás de Jesus como se ele fosse um popstar, aquele que iria resolver os problemas que, dentro das minhas expectativas, são problemas importantes, como multiplicar o pão, como curar, como fazer grandes coisas. E a esta multidão, Jesus também falou, verso de número 26, em verdade lhes digo que vocês não estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então Jesus está falando, vocês são interesseiros, vocês estão atrás de mim, pelo que eu estou entregando a vocês, não pelo que verdadeiramente eu sou. E mais à frente ele vai dizer, eu sou o pão da vida. E aí Jesus coloca a perspectiva espiritual. Mas, não tão distante da multidão, vem os judeus também, aqueles que estavam mais ali, vendo todo o afã do ministério de Jesus. E aí, eles também são incrédulos. Porque eles não reconhecem agora, do verso 41 ao verso 59, Jesus também falando da realidade, da necessidade de comer o pão vivo que desceu do céu, que no passado, lá no Antigo Testamento, os pais deste povo andaram no deserto, comeram o maná, mas eles comeram da provisão e morreram no meio do caminho. Por quê? Porque eles eram endurecidos de coração, tinham um coração muito endurecido. Tinham os seus pecados na frente, as suas expectativas na frente, e por isso desfaleceram ao longo do caminho.
E agora Jesus está ouvindo daqueles que estão ao seu redor duas coisas completamente diferentes. Primeiro grupo, um espanto. Senhor, muito duro o seu discurso. O outro, Senhor, para quem iremos? Então hoje a palavra do contexto nos traz corações que são descortinados. É como aquela ideia de você como pai, ou você como na relação de marido e mulher, você fala assim, ela não está me ouvindo, ou ele não está me ouvindo, mas o que está por trás do coração dela? E aí você descobre. E aí você, pesquei a ideia. Ela está pensando isso e por isso está tão irredutível a causa. E aí Jesus aqui, no mesmo sentido, ele está vendo e analisando os corações e como as pessoas estão recebendo as suas palavras. Portanto, esse texto ele é muito atual e vivo aos nossos corações, porque aqui a proposta central deste texto é observar que as verdades dos discursos de Jesus, ou a verdade do discurso de Jesus, divide o coração do pecador. Ou ele vai gerar no coração do homem abandono do tipo, não, Senhor, isso para mim não dá. Muito duro, muito difícil. Não dá para ter compromisso com esse tipo de pronúncia. Ou, Senhor, para quem eu irei? Dependo do Senhor. Eu creio no Senhor. Eu conheço o Senhor. Portanto, queridos, aqui a palavra do Senhor ao nosso coração hoje é para avaliarmos o discurso de Jesus. E a conexão com a nossa atualidade é o seguinte: quais são, ou qual é o motivo que está te atraindo à pessoa de Jesus? Amados, nós vivemos num Brasil tão evangélico, tão cheio do eu creio, eu faço. Entro no Instagram e vejo lá, seguidora do Deus vivo, embaixo, sagitariana. Fico meio assim, tipo, o que está acontecendo aqui no perfil da pessoa? Mas aí tá lá, creio no Deus vivo, sagitariana, Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ok, estamos vivendo nesse Brasil tão plural, tão evangélico, tão todo mundo, eu creio no Senhor, Deus é o meu Redentor. Mas será que verdadeiramente as pessoas estão ouvindo, crendo, conhecendo o verdadeiro Jesus de Nazaré? Esta é a reflexão que eu quero propor ao seu coração nessa noite, porque eu tenho muita convicção no meu coração que esse censo do IBGE é muito mentiroso. Não pelo dado e pelo trabalho dos servidores públicos que providenciaram com tanta pesquisa e tanto afinco o dado da pesquisa, mas eu me refiro ao quanto Jesus, ele nos atrai para a verdade, para o arrependimento, para a mudança de vida, para a transformação do caráter, para uma vida que crê e conhece Jesus verdadeiramente em cada momento da sua existência. Mas eu tenho visto muitas pessoas distantes do Jesus de Nazaré, mas falando, não, eu creio em Jesus, eu sigo Jesus. Mas tem dificuldade de ler a Bíblia todo dia e orar. E é por isso que hoje eu quero propor o tema ao coração de vocês, meus amados irmãos, a respeito de Jesus e o seu discurso. Hoje eu quero refletir com vocês sobre este tema, Jesus e o seu discurso. Qual foi o discurso de Jesus ao ponto de promover uma divisão ao coração dos seus seguidores? É o que nós vamos ver hoje. Então eu quero destacar aqui ao seu coração, meu amado irmão, dois momentos do texto. O primeiro momento do texto vai do verso de número 60 ao verso de número 66, e eu quero chamar de a realidade do discurso aos discípulos gerais. Então assim, como estes homens receberam o discurso de Jesus? Já respondo a pergunta, com um tom muito negativo. Como assim, pastor? Vamos ao texto. Verso 60 ao verso 63, o que nós observamos? Decepção. Como assim, pastor? Olha o texto.
Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, o que eles falaram? Duro é este discurso, quem pode ouvir? Duro é este discurso, quem poderá suportá-lo? E que discurso eles estão falando? O discurso que Jesus vem anunciando desde o verso de número 26. Quando ele coloca uma multidão interesseira, depois quando ele aplica a ideia de que sem o arrependimento verdadeiro, sem a ideia de ir atrás do Jesus pelo motivo certo, sem a ideia de comer o pão da vida que desceu do céu, ou seja, sem nascer de novo, é impossível ver a salvação, irmãos. E eu não sei que tipo de Jesus você está procurando também, mas o fato é que sem um novo nascimento, sem a devida nutrição desse pão que nos alimenta ao longo da vida, a saber, Jesus, certamente, irmãos, teremos muitas decepções ao lado de Jesus, do verdadeiro Jesus. Outra ideia que o texto nos traz, descrença. Interessante como João registra as palavras, mas há muitos descrentes entre vocês, verso 64, e aí ele muda a narrativa. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e aquele que iria traí-lo. E prosseguiu. Por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não for concedido pelo Pai. Uma das coisas que eu tenho visto, meus amados irmãos, de fato, o porquê o censo do IBGE é tão fraudado, é tão distante da realidade da conversão, é porque muitas pessoas estão seguindo Jesus pelo que Ele pode dar nesta terra. Matéria, uma boa roupa, sair de uma classe social inferior e ir para uma classe social superior. As pessoas estão seguindo Jesus porque elas querem romper os limites da vida. Palavra dos coaches hoje em dia. Elas querem seguir Jesus porque elas acham que em Jesus elas vão encontrar bênçãos materiais, caminhar, avançar. Mas a grande verdade é que há uma descrença enorme no coração dessas pessoas, porque a obra da salvação, ela é fruto de Deus no coração do homem. O homem não pode produzir os seus caminhos de salvação. E é por isso que é tão fraudado esse senso. É por isso que a gente vê o descompasso das pessoas que falam que nasceram de novo, mas você olha para a pessoa e fala assim, Jesus, não tem Jesus aqui. E a gente fala, meu Deus. Amados, ainda, o tom do discurso de Jesus ao coração desses discípulos gerais foi muito negativo, porque, por fim, nós observamos a perspectiva do abandono. Eles se decepcionaram com a mensagem, vocês são pecadores, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se voltar, vocês precisam comer o pão da vida. Se decepcionaram. Jesus viu no coração daqueles homens a descrença, a falta de fé, a entrega genuína, porque de fato Deus não havia operado naquele coração. E por último, verso de número 66, vamos ao texto. Todos a projeção, a leitura. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos dos seus discípulos o abandonaram. Muitos foram embora. Muitos não ficaram mais ao lado de Jesus. Muitos não queriam saber mais da sua mensagem. Amados, o que eu vejo nesse primeiro bloco é que o discurso de Jesus promoveu um tom muito negativo ao coração dos que estavam ao seu redor. Por quê? Porque havia um interesse, uma expectativa que não estava casada, alinhada com a mensagem do locutor. Encerro esse bloco perguntando, que tipo de Jesus você está seguindo? Ou procurando? Responda ao seu coração. Segundo bloco, irmãos, nos traz uma realidade muito distinta do primeiro bloco. E aqui, na segunda cena, eu quero chamar a realidade do discurso dos 12.
E é muito interessante que uma foi muito negativa e agora com os 12, um tom muito positivo. Interessante é observar Pedro bem à frente, bem dinâmico, bem representativo, tomando a frente do colégio apostólico, do grupo dos discípulos mais íntimos. E ele ali recebe, toma a ideia, a pergunta que Jesus faz e responde prontamente. Interessante observar também que Jesus ele faz uma pergunta muito direta. E aqui é a hora em que Jesus ele divide os corações. E Jesus ele coloca para o seu grupo seleto, dizendo, olha, então Jesus perguntou aos 12, verso de número 67, será que vocês também querem me abandonar? Será que vocês também querem se retirar? Parafraseando, e aí? Vão embora? Vão ficar aqui? Agora é com vocês. Fico imaginando a recepção, a imagem da cara dos discípulos. O texto não narra isso aqui, mas obviamente num grupo, você está assim, cara, e agora? O que nós vamos fazer aqui? E Pedro, obviamente, como diz no verso número 63, é o Espírito que o vivifica. Tomado pela clareza do Espírito Santo, Pedro ele demonstra algumas coisas que nós vamos ver aqui agora. A primeira, clareza. Senhor, para quem iremos? A resposta de Pedro, em um tom interrogativo, nos dá a ideia que não há outro caminho a não ser Jesus. Não há outro meio, não há outro amparo, não há outro amparato que nos faça ter a beleza de Cristo em nossas vidas, a não ser o próprio Cristo. Interessante observar também que além da clareza que o Espírito concede a Pedro, Pedro também destaca a convicção. Observe o que o texto vai dizer. O Senhor tem as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Observe que uma das marcas daqueles que de fato reconhecem o discurso, reconhecem a mensagem, estão de fato casados com o locutor. É de fato crer na mensagem que está sendo proferida e não apenas crer como se crer fosse apenas algo vazio, especulativo de outro mundo, mas validar a crença, ou seja, conhecer Jesus. Amados, em tempos de superficialidade, pessoas rasas, pessoas que não leem as Escrituras, pessoas que não oram, pessoas que não zelam pela comunhão, pessoas que não têm de fato profundidade a respeito do Senhor, Pedro aqui nos dá um tapa na cara, nos ensinando a respeito de que seguir o Senhor Jesus não é apenas levantar a mão e falar, eu sou de Jesus, mas crer, reconhecer, viver ao lado, sobretudo, seguir Jesus. Na igreja, em casa, na rua, no trabalho. E observe que a resposta de Pedro nos dá uma realidade de caminho. Senhor, para quem iremos? Qual o caminho? Senhor, somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Interessante como Pedro também está mirando a glória. Ele não fala, Senhor, tu tens as palavras do pão apenas aqui da terra, da água da terra, da casa da... Não, o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedro, de fato, está cravando a realidade, a necessidade de todo o coração caído. As palavras de vida eterna. Coisa que matéria alguma, dinheiro algum, governo algum, ideologia alguma pode saciar, suprir a vida do pecador. E quando nós voltamos atrás, nós observamos Pedro aqui agora,
reconhecendo de fato, verdadeiramente o Santo de Deus. Por quê? Porque anteriormente Jesus anuncia como o pão da vida. E agora Pedro vai falar: Senhor, de fato tu tens as palavras de vida eterna. Pedro, eu preciso disso. Eu preciso caminhar com o Senhor. Por último, o discurso também aqui nos traz uma ideia da certeza do traidor, ou seja, mesmo diante daqueles que estavam ali vivendo o momento com Jesus e Pedro respondendo e crendo, havia também um traidor no meio, que não estava casado, unido, lado a lado, com a mensagem do Senhor Jesus. O que aprendemos nessa sessão, irmãos? É que o discurso de Jesus promoveu uma clareza espiritual tamanha ao coração de Pedro e dos demais, sendo o Senhor a única fonte de vida e esperança para ele. Para quem iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aqui Pedro identificou o sinal de Deus para o seu povo. Enquanto a multidão só corria atrás de Jesus pelos seus próprios interesses, enquanto os judeus caminhavam incrédulos, não recebendo o ministério de Jesus, Pedro viu o pão vivo que desceu do céu e o caminho de vida e esperança que há no mundo dele. Crianças, este é o momento em que vocês devem desenhar Jesus anunciando a dois grupos. Vocês devem fazer a dois grupos, ok? Devem desenhar dois grupos. O primeiro grupo, você vai desenhar eles com as mãos para o céu e na direção das mãos caindo o pão. O outro grupo você vai desenhar com as mãos para baixo, os braços para baixo, não recebendo o pão. E no meio disso tudo a cruz de Cristo, causando uma divisão. E Pai, trabalhe essa imagem com os seus filhos ao longo da semana. Queridos, aplicações. A aplicação que eu quero deixar ao coração da igreja a partir do texto explicado. Primeiro, quem é você diante do discurso de Jesus? Eu preciso trazer essa reflexão ao seu coração, meu amado irmão. Quem é você diante do discurso de Jesus? A tônica do discurso de Jesus, conforme preguei no primeiro domingo de julho, foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra ao nosso coração, como homens e mulheres, é: nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos nascer de novo. Carecemos da vida, do pão vivo que desceu do céu. Carecemos do Senhor. Portanto, quem é você diante do discurso do Senhor? Você é aquele que crê e conhece, assim como Pedro e os demais? Ou você é aquele que, por ter as suas expectativas contrariadas, logo abandona a jornada do Senhor? Ou seja, discípulos não genuínos. Amados, tudo estava correndo da melhor maneira. Jesus estava curando e o povo, uau, vou atrás de Jesus. E é interessante observar no Evangelho que as multidões, elas iam caminhando, saindo da cidade. Há relato no Evangelho de pessoas levando amigos até Jesus de outras cidades. Enquanto Jesus estava libertando, legal, ó, muito bom. Enquanto Jesus estava multiplicando, operando vários milagres, bacana. Porém, quando Jesus anunciou a necessidade de se arrepender dos seus pecados, a aceitação do discurso não foi a mesma. É por isso que eu estou perguntando para você, neste momento da aplicação: quem é você diante do sermão de Jesus? Queridos, cuidemos dos interesses do nosso coração. Cuidado com os interesses que você está projetando para Jesus e que Jesus não lança sobre a sua vida. Muito cuidado. Por quê, pastor? Cuidado, porque isso pode te levar à queda. Porque isso pode te trazer a Cristo em perspectivas erradas. Como assim, pastor? Talvez você queira construir a igreja dos sonhos. Talvez muitos votaram no pastor Mateus achando que eu sou a solução da igreja. Talvez muitos estão confiando que daqui para frente eu vou continuar dinamizando e fazendo muitas coisas. Não! O processo está em clamar
por um coração novo, regenerado diante do Senhor, que ecoa as verdades da palavra de Deus em sua vida, meu amado irmão. Pare com essa ilusão de sonhar com a igreja perfeita. Pare de sonhar com a ideia de que você vai achar o melhor dos mundos, de perfeição dentro da igreja. E lembre-se, ela não é perfeita porque você está aqui, mas se tornará perfeita porque Jesus morreu por ela. E tendo em vista que Jesus morreu por nós e dia a dia está nos aperfeiçoando, é um sinal de que Ele tem nos chamado ao arrependimento e dia após dia nós estamos, pecado, tchau, pecado, tchau, pecado, tchau, pecado, tchau. E é por isso que a igreja, ela é bela. É por isso que nós cremos no poder do Senhor por meio da igreja. Porque nós não idealizamos igreja. Nós vivemos igreja dentro da sua perspectiva real. Uma comunidade de pecadores que receberam do Senhor Jesus a conversão. Esta é a realidade da igreja. Outra coisa que eu quero trazer ao seu coração nesta aplicação. O Jesus que eu preciso. Muitas pessoas criam a igreja dos sonhos e algumas chegam aqui e se frustram e outras nem chegam aqui, mas começam a criar um Jesus ideal. O Jesus que eu preciso é o Jesus que vai me fazer subir patamares financeiros na vida astronômicos. O Jesus que eu quero, o Jesus que é o meu Jesus, é o Jesus que vai me fazer andar de cabeça erguida, porque afinal eu não nasci para ser cauda, mas eu nasci para ser cabeça. Não, o Jesus que eu preciso é o Jesus que vai revelar e abrir todos os caminhos para que eu passe com a roupa de rei ou rainha, depende da situação aqui, e viva o melhor dessa terra. Meu irmão, cuidado. Cuidado. Eu não sei se eu vou te encorajar ou se eu vou te desanimar agora, mas nem Jesus recebeu essa capa real na terra. Pelo texto que lemos no momento da confissão, Jesus foi pregado no madeiro. E o justo pagou o preço pelos injustos pecadores, nós, eu e você. Meus amados, fechando esse bloco, eu quero deixar uma ilustração ao seu coração. Hoje está muito em moda a palavra gourmet. Tudo é gourmet, nunca vi. Você vai comprar um sacolé geladinho, não sei qual nome que vocês dão aqui. Sacolé gourmet. Ai, que saudade. Saudade daquela tia que vendia o sacolé raiz, sabe? Aquele suco de fruta do pó. Era terrível, mas era bom, rapaz. Chupa. A gente às vezes nem comprava pelo sabor em si, mas pelo amor da tia que vendia o sacolé. Ou pela farra, que todo mundo soltando pipa na rua ia lá e comprava o sacolé da tia. E era tão legal. E aí, ao final da esquina, abriu o sacolé gourmet e aí a tia se viu desesperada e ela teve que reinventar o modo dela de fazer o sacolé. Mas enfim, acho que essa ilustração comunica bem o coração de muitos aqui. E hoje nós vivemos tanto nesse tempo do gourmet, é gourmet para cá, é gourmet para lá. E o que eu tenho observado? Jesus está gourmet também. Tem um monte de gente adicionando adereços em Jesus que ele não tem. E pegando o exemplo do sacolé, o que é o sacolé gourmet? É aquele sacolé infestado de leite condensado que não entrega ao pastor porque eu não vou comer aquilo. É muito doce, eu não suporto aquilo. E tem muita gente fazendo a mesma coisa com Jesus. Não, eu quero colocar um negocinho de brigadeiro. Eu quero agora mais Nutella. Eu quero agora mais leite condensado. Irmãos, nós precisamos resgatar nos nossos dias o Jesus raiz que está na Bíblia. Nós precisamos olhar para o Jesus original e final revelado nas Escrituras. E deixarmos esse Jesus gourmet, que venha como estás e permaneça do jeito que está, de lado. Queridos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus
e vermos em Jesus a necessidade das nossas vidas, tão somente a suficiência dele também. Queridos, a segunda aplicação que eu quero deixar ao coração de vocês: não negociem as verdades do Evangelho, ou seja, o discurso do Evangelho sempre será desafiador àquele que ouve. Se você prega o Evangelho como Jesus, certamente você dividirá muitos corações no nome de Jesus. Portanto, olhe para Jesus e anuncie com pontualidade, ou seja, arrependimento e crença no poder de Deus para a salvação. Anuncie como Jesus, com convicção: eu creio no Pai que me enviou. Ele fala isso toda hora. Por último, dependa do Senhor, dependa do Espírito para transformar os corações. Amados, nós não temos o direito de transformar a mensagem do Evangelho, muito menos adulterá-la. No reino do Senhor, gravem bem isso, nós não temos o direito de adaptar. Aqui, ou nós somos embaixadores da verdade, ou nós somos impostores do Evangelho. Ou transmitimos a verdade com clareza, pontualidade, convicção e independência no Senhor, ou nós vamos negociar tudo do Evangelho. Exemplo: pastor, estou na igreja, quero fazer parte da igreja, tem um problema, não sou casado e não vou me casar. Beleza, não vai fazer parte da igreja. Pastor, preciso, pastor, fazer parte da igreja, mas eu não quero abandonar os meus pecados, eu traio minha esposa. Não, não vai fazer parte da igreja. Pastor, eu quero fazer parte da igreja, pastor, mas pastor, eu tenho um problema. Eu gosto de tomar minha branquinha todo dia. Meu irmão, a igreja é um local para pessoas transformadas de coração. Meus queridos, eu não quero dizer para vocês que a igreja não irá receber o pecador que está disposto a viver o processo da transformação. A igreja é lugar de transformar o coração de pessoas caídas em pessoas restauradas. Nós receberemos sim, com alegria, com fervor. A igreja dará o suporte, mas a igreja não receberá pessoas incrédulas, que não nasceram de novo, que não se submetem à transformação de Jesus e dia a dia testemunham o abandono da bebida, o abandono do adultério, o abandono de um casamento que não é casamento. Nós temos que firmar as nossas verdades no Evangelho de Jesus. Se tem uma coisa, irmãos, que pretendo, já que vocês me elegeram, agora eu posso falar isso. Não negociar daqui para frente. Não negociei antes, muito menos agora e nem no porvir. São as verdades do Evangelho. Amém. Coloca minha eleição a risco aqui. Mas não negociarei as verdades do Evangelho. Amém. Esta igreja, em nome de Jesus, será reconhecida por pecadores que se arrependeram e nasceram de novo a partir do toque do Senhor. Amém. Finalizando a mensagem. O discurso define o locutor? Creio que sim. Desta forma, qual é a verdade que o discurso de Jesus revelou ao seu coração hoje? Anseio por abandoná-lo ou permanecer ao lado dele? Queridos, tenhamos Pedro como exemplo. Olhemos para Jesus como o pão vivo que desceu do céu. Se não comermos desse pão, se não bebermos da água, que é Cristo, a água da vida, nós iremos desfalecer pelo caminho. A salvação para corações tão caídos, inclinados ao pecado, está em um ato de rendição. Senhor, preciso do Senhor. Senhor, para quem irei?
espero que esta igreja vá para o Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Quero orar com você. Senhor, obrigado por este momento. Que o Teu Santo Espírito transforme a nossa vida por meio da palavra. Que o Teu amor nos capacite para vivermos as verdades do Evangelho com clareza, convicção, ouvindo o discurso do Senhor em nossas vidas. Guia-nos, ó Pai, e nos dê clareza espiritual para andarmos em novidade de vida, nos posicionarmos, ó Pai, diante do Senhor e termos o Senhor, a nutrição diária para o desenvolvimento da nossa jornada. Obrigado pela revelação do Teu Filho amado. Ajuda-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.